Então, assim, ó, vamos supor que na prova tem uma questão mais ou menos assim, em áreas que sofrem influência da continentalidade, a amplitude térmica diária, ou seja, a diferença entre as temperaturas máximas e mínimas registradas durante o dia é maior do que em áreas que sofrem influência da maritimidade. Você concorda? O que é que você vai responder? Você vai responder o seguinte: sim. Por que que isso ocorre? Isso ocorre porque a água ela retém calor por muito mais tempo do que a Terra, não é? Então demora mais para irradiar a energia absorvida. Então os continentes, né, eles esfriam com maior rapidez quando a incidência da luz solar diminui ou cessa, certo? Em consequência disso, os oceanos eles demoram mais para se aquecer e para se resfriar do que os continentes, tá beleza? E vamos pular para frente, que atrás vem gente. Olha o relevo aí. A configuração e a disposição do relevo, né, o efeito orográfico, montanhas, tá certo? Podem fazer interferência sobre o clima, na medida em que facilitam ou dificultam, eita, mas subiu muito, a circulação do ar atmosférico, né? Em algumas regiões do planeta, encontramos verdadeiros obstáculos à penetração de massas de ar, tá certo? Aí, ó, aí o exemplo, tá? Você tem um clima quente lá embaixo, lá nas montanhas você tem um clima frio, mas você vê que em alguns momentos, né, o empecilho aí são as montanhas, né? Você está vendo aqui a encosta, né? Fria e úmida, né? E aqui você vê uma parte mais seca, né, nessa região. Por quê? Porque nesse caso você não tem uma circulação, ou melhor, você tem uma circulação de ar onde ela vai sofrer uma obstrução em razão dessas montanhas. Ela não vai chegar aqui desse lado, tá certo? Vamos ver o que ele diz mais aí na frente sobre Então, o efeito orográfico. O relevo, neste caso, dificulta a passagem das massas de ar. É o caso. Eu botei até um exemplo. Nos Estados Unidos, a costa oeste é ocupada pelas cadeias orogênicas terciárias das montanhas rochosas, que dificulta a penetração da umidade, né, do Pacífico, o que torna o clima do oeste estadunidense árido e semiárido. Deixa eu ver aqui. Outro exemplo da interferência do relevo, ela ocorre na América do Sul. É o corredor formado pelas planícies e pelas terras baixas, situadas entre os Andes e os Planos do Leste, como a do Pantanal e a Amazônica, né? Facilita a passagem de ar polar durante o inverno no hemisfério sul, trazendo, não consigo ler, deixa eu ver se está agora, trazendo como consequência o fenômeno da friagem na Amazônia Ocidental. Esse aí é o relevo, gente. O que é que ele está querendo dizer com isso? Tá? É o seguinte, então, além de estar associado à altitude, que é um fator climático, o relevo ele influi na temperatura e na umidade, né? Porque ele facilita ou dificulta a circulação das massas de ar, tá certo? Por exemplo, aqui na Europa, né? As planícies existentes no centro, elas facilitam a penetração das massas de ar oceânicas. Aqui ele já falou que, já deu um exemplo dos Estados Unidos, ele tem as rochosas, né? Do lado do Pacífico vai existir o quê? Do lado do Pacífico vai existir muita chuva, né? Chuvas orogênicas, chuvas de montanha. Mas essa massa de ar não vai conseguir ultrapassar as montanhas, não é isso? Então você vai ter do outro lado das montanhas uma parte seca, né? Por quê? Porque essa massa de ar não consegue. Então nesse caso, o relevo ele atrapalha, tá certo? Ver o que é que tem para frente. Opa, vegetação. Um exemplo de como a vegetação influencia no clima são as florestas tropicais, como a floresta amazônica, né, por causa da umidade. Elas propiciam um maior índice de chuva nessas regiões, fazendo baixar as temperaturas. Bem, olha, os diferentes tipos de cobertura, eu quero que vocês entendam isso. Você tem cobertura como a tundra, a floresta, os campos, tem vários, não é isso? São coberturas vegetais. Então, eles vão apresentar, gente, aí grande variação de densidade, né? O que influencia diretamente na absorção e na irradiação do calor, né? Então, numa região florestada, as árvores vão impedir o quê? Que os raios solares incidam diretamente sobre o solo, diminuindo a absorção do calor, né? De calor e a temperatura.
Então, as plantas, por sua vez, elas retiram a umidade do solo pelas raízes e elas transferem para a atmosfera através de quem? Das suas folhas, através da transpiração. Então, aumentando a umidade do ar, tá certo? Então, quando ocorre um desmatamento, pode pensar nisso, ó. Quando ocorre um desmatamento de grande proporção, há acentuada diminuição da umidade, né? Não é não? E vai ocorrer o quê? Uma elevação muito grande da temperatura média. Por causa de quem? Por causa do aumento da absorção da irradiação do calor pelo solo. E esse solo vai estar o quê? Vai estar exposto, né? A urbanização. A urbanização trouxe consigo muitos problemas. Aí tem a poluição do ar, que ela interfere em todos os ecossistemas, né? Causando modificações em seu clima, no solo, na vegetação e outros fatores importantes para a vida. Aqui eu tenho distúrbios como El Niño, Laninha, efeito estufa, chuva ácida, inversão térmica e outros são consequências das descargas de poluentes expedidos de indústrias, carros, usinas, etc. Então, isso aí provocado por quem? Por esse desmatamento, né? Essa urbanização desenfreada, queima de diversos materiais e outros. O que eu tenho aqui agora para vocês são a nossa atividade, desculpa. Essa aqui é a segunda atividade, gente, tá? Eu preparei para vocês, são 3, 4, 5, 6, 7, 8, são 9, tá certo? São 9 questões, tá? Bem, eu coloquei uma observação, pode responder no próprio trabalho. Não esqueça de fazer o cabeçalho completo para facilitar o trabalho do professor, além de melhorar a sua nota, em razão da organização. Um abraço e até a próxima aula. Tchau, gente.